Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Espero que estejam bem relaxados também. Vamos lá, dar continuidade ao nosso capítulo 10. Então, pega o material, pega o livrinho aí, separa o lápis, a borracha, marca texto para ir anotando todas as informações necessárias, tá certo? Dando continuidade ao nosso capítulo 10, nós vamos estudar agora um pouco sobre comparações de frações, lá na página 152. O que seria comparar frações? Comparar frações é você pegar duas frações e a partir delas você vai ter que descobrir se elas são iguais, se são frações que representam a mesma parte do inteiro, ou se uma fração é maior do que a outra. Quem é maior, quem é menor, se são iguais. Isso é que você vai fazer toda vez que pedir para comparar frações, certo? Aí, na página 152, tem um aperto o passo, que ele diz assim: Lígia confeccionou várias tiras coloridas, como as que estão reproduzidas a seguir, e também se encontram no anexo 2. Então, pega lá o anexo, recorta todas as tirinhas que tem lá colorida, que vocês vão precisar para fazer as atividades das páginas seguintes, certo? Recorta as tiras do anexo conforme a indicação e observa a escrita que ela registrou em cada parte. Observe, primeira coisa importante para se comparar frações. Nós temos que estar falando do mesmo inteiro. Ou seja, todos os inteiros que você estiver comparando frações, elas têm que ser do mesmo tamanho. Observa aqui as tiras. Todas essas tiras são do mesmo tamanho. A diferença é que elas foram divididas de partes diferentes, claro, né? Ela, aqui, no caso, a primeira tira, ela foi dividida apenas em duas partes, então, essa parte aqui é o que representa um meio, ou seja, a metade da tira. Essa segunda tira aqui, ela foi dividida em três partes iguais. Lembram? Frações, partes iguais, dividida em partes iguais. Então, traço da fração dividido em três partes, então, cada partezinha dessa representa um terço. Essa outra foi dividida em quatro partes iguais, então cada parte vai representar um quarto. E assim por diante. Essa dividida em cinco partes, dividida em seis partes, 7, 8, 9, até a última tirinha que foi dividida em 10 partes iguais. E que esse pedacinho aqui é o que representa um décimo. Se vocês observarem, olha, um décimo comparando com um meio. Vocês imaginam assim, 10 é maior, então o décimo vai ser maior do que um meio. Quando a gente está trabalhando com frações, não. Por quê? Porque se eu tenho o mesmo inteiro, que é o caso dessa tira, se eu divido a tira em apenas duas partes, olha a diferença do pedaço da tira quando eu divido a mesma tira em 10 partes iguais. Olha o tamanho que ficou. Então, um décimo, ele representa menos, é uma fração menor do que um meio. Por quê? Porque se eu dividir em mais partes, eu vou ter um pedaço menor. Entenderam? Então, se eu dividir em duas partes, eu vou ter do mesmo inteiro, sempre comparando o mesmo inteiro. Se eu tenho uma caneta e eu divido essa caneta ao meio, a metade dela vai ser bem maior do que se eu pegar essa mesma caneta e dividir em 100 pedacinhos. O pedacinho vai ser bem pequeno. Então, em frações, quando o denominador é um número maior, isso significa que o meu pedacinho vai ser menor. Isso quando eu estiver falando só de um dos pedacinhos. Não, professora, como assim? Olha só. Aqui um quarto eu estou vendo. Um quarto eu dividi comparando com um meio. Vou comparar um quarto e um meio. Um quarto, o pedacinho de um quarto, ele é menor do que o pedacinho de um meio. Mas se eu pego, olha, dois quartos é esse pedaço mais esse. Olha só, dois quartos comparando com um meio são iguais, não é verdade? Então, isso significa que um meio e dois quartos representam a mesma parte do inteiro. Isso é o que a gente chama de frações equivalentes. Então, a fração um meio e a fração dois quartos, como elas representam o mesmo tamanho, a gente chama de fração equivalente. Um meio e dois quartos são frações equivalentes, tá certo? Lembrando, comparar frações é dizer se elas são iguais, maior ou menor.
Agora, vocês vão dar aquela pausa no vídeo, vão responder as páginas 152 e 153, que é de acordo com essas tiras que vocês viram aí na página 152. Então, é bom que vocês estejam com ela em mãos para conseguir responder com mais facilidade essas páginas. 152, que é o restante da atividade, e a 153, tá certo? Vamos fazer a correção agora. Correção da página 152, olha só. Compare as frações indicadas em cada item com as tiras recortadas do anexo. E completa as escritas com sinais maior, menor ou igual. Então, professora, eu tenho tanta dificuldade de saber quem é o sinal de maior e quem é o sinal de menor. Eu vou dar uma dica para vocês, olha. Sempre, não importa se você... Professora, eu não sei para que lado é o sinal de maior. Sempre, 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 esse lado aberto aqui, vocês sempre deixam ele virado para o número maior. Porque ó, se ele está aberto é porque ele é maior. Essa pontinha aqui do outro lado, vocês sempre deixam virado para o número menor. Pontinha fechadinha, menor. A parte aberta, maior. Então, sempre vira o lado aberto para o número maior. E a pontinha sempre para o número menor, tá certo? Aí não tem erro. Olha só aqui, as frações, letra A, 1/2 e 1/3. E aí, 1/2 e 1/3, elas são o quê? São iguais? Não, né? Porque aqui nós temos uma tirinha que foi dividida ao meio e aqui dividida em 3 partes. Então, quem é maior? O tamanho de 1/2, né? Então, se é maior, olha só. Sinal de maior, lado aberto para a fração maior, certo? Aí, agora eu tenho 3/5 e 3/4. São iguais? Não, né? Porque essa daqui eu dividi em 5 partes iguais, já essa outra eu dividi em 4 partes. Então, essa que eu dividi em 4 partes vai ser maior porque se eu dividir em partes, um número menor de partes, isso significa que o meu pedaço vai ser maior, né? Imagina um bolo dividido em 4 partes e o mesmo bolo dividido em 5 partes. Então, o pedaço que a gente divide em 4 vai ser maior. Como a gente está considerando a mesma parte, ó, 3 fatias do bolo aqui e 3 fatias do outro lado, então essa parte das 3 fatias que foi dividida em 4 partes iguais vai ser um pedaço maior, né? Então, aqui, ó, 3/4 é maior, olha a abertura, do lado da fração maior. Essa outra aqui eu tenho 1/3 e tenho 1/4. Iguais elas não são. Então, quem vai ser maior? Maior aqui vai ser quem? 1/3. Por quê? Porque se eu dividir uma quantidade de partes menor, o meu pedaço é maior. Então, 1/3 é maior. Aí aqui, olha, 1/2 e 2/4. Lembram do exemplo que eu dei antes de atividade? O que foi que a gente descobriu aqui? Que 1/2 e 2/4, eles representam a mesma parte do inteiro, ou seja, é a metade da figura. 2/4, olha, 2 é a metade de 4. 1 é a metade de 2. Então, os dois, essas duas frações representam metade da figura. Então, elas são iguais. Letra E, eu tenho 1/5 e 1/4, nós já vimos. Quanto menor é o denominador, maior é a fração. Então, 1/4 é maior que 1/5. Olha, lado aberto para a fração maior. 2/6 e 1/3, eles são o quê? Se vocês observarem o tamanho que é 1/3 e o tamanho que você pegar 2/6, vocês verão que são equivalentes também, certo? Eles representam o mesmo tamanho. Então, a letra F são frações iguais, são equivalentes. Letra G, olha, 4 é menor, então isso significa que a fração é maior. É o contrário, não? Porque se eu dividir em quantidades menores, eu tenho um pedaço maior. Aí agora eu tenho aqui, ó, 3/7 e tenho 4/8. Se eu observar aqui, ó, 4/8, 4 é metade de 8. Então, 4/8 representa metade, é 1/2. E se eu percebesse aqui 3/7, a metade de 7 é 3,5. Então, 3 é menos que a metade. Isso significa que 3/7 é menor do que 4/8. Então, ladinho menor para a fração maior, lado maior para a fração maior, certo? Então, fechadinho, menor, aberto, maior, certo? 1/7 e 1/6, eu já sei, 1/6 é maior, professora.
E aqui, ó, 1/2 e 4/8, ó, 4 é metade de 8, então são iguais que os dois representam metade. Dando continuidade à nossa correção, segunda questão. As representações fracionárias 1/2 e 2/4 são chamadas de equivalentes. Já respondi essa para vocês também. Por quê? Porque elas representam a mesma parte do inteiro. Representam partes iguais de um mesmo inteiro. As duas representam metade. O que é possível concluir quando se compara dois números representados na forma fracionária com denominadores iguais? Olha só, vou colocar aqui um exemplo. Vou colocar 3/5 e vou colocar 4/5. Duas frações com o mesmo denominador. Foi o que ele disse aqui, ó, denominadores iguais. Então, se eu comparo essas duas frações que os denominadores são iguais, como é que eu sei quem é maior? Vai ser maior quem tem o numerador maior, porque as frações elas foram divididas em partes iguais. As duas foi dividida em 5 partes, ou seja, eu tenho 2 bolos. O primeiro bolo foi dividido em 5 partes, o segundo bolo também foi dividido em 5. Então, as fatias são do mesmo tamanho. A diferença é que do primeiro bolo eu vou pegar 3 fatias, do segundo bolo eu vou pegar 4. Então, quem é maior? As 4 fatias é maior do que as 3, não é verdade? Então, quando as frações elas têm denominadores iguais, elas foram divididas em tamanhos iguais, é maior quem tem o maior numerador, certo? Diferente de quando os numeradores é que são iguais, lembra? 1/5 e 1/8. O numerador é igual, mas os denominadores são diferentes. Então, com os denominadores diferentes, aqui tem o denominador maior, vai ser menor, né? Lembra? É ao contrário. Por quê? Porque denominador indica em quantas partes eu dividi. Se eu dividir em 8 partes, a fatia vai ser menor do que se eu dividir o mesmo bolo em 5 partes. Então, como? Vou tirar isso aqui porque ela está falando de denominadores iguais. Então, que a fração maior será que tiver o maior numerador. Denominador igual, eu olho quem é o maior numerador, certo? Aí aqui na quarta questão ele tem assim, ó, circula as figuras planas em que a parte colorida representa exatamente a metade. Nós temos aí 6 figuras na página 153 e vocês vão circular aquelas que representam exatamente a metade. Olha só. A primeira figura, ela representa a metade, ó, são 4 partes e eu pintei 2, ou seja, eu pintei a metade da figura. Vai ser metade também essa terceira figura, olha, são 6 triângulos iguais e eu pintei 3. A quinta, olha, divide o quadrado em 2 triângulos, pintou apenas 1. E a última, que também foi dividida em 4 retângulos e a gente pintou apenas 2. Então, essas aqui todas foram pintadas exatamente a metade. As outras duas não, ó, porque aqui é menor que a metade. Ó, foi pintado mais da metade aqui, porque esse outro pedacinho não é a metade. Do mesmo jeito esse outro, ó, pintou um pedacinho menor que a metade. Então, só circula essas 4, ok? Continuando agora a página 153, compara as frações representadas pelas figuras em cada item. O que você concluiu? Lembra? Comparar é você dizer se elas são iguais, menores ou maiores. O que é que eu vou fazer? Primeira fração aqui, eu tenho 4 partes pintadas e essa figura foi dividida em 9. 9 quadradinhos, 4 pintados. Então, 4/9 representa essa primeira figura. Essa outra aqui eu tenho 3 quadradinhos de um total de 9. 3/9. Denominadores iguais. Quem é maior? 4/9 ou 3/9? 4/9 é maior, né? Então, sinalzinho de maior. Abertura virada para a fração maior. Letra B, eu tenho uma figura dividida em 12 partes, e essa primeira eu pintei 5, então 5/12. E essa outra também está dividida em 12, agora eu tenho 9. 9/12. Então, 5/12 vai ser o quê? Menor, porque eu só tenho 5 e esse aqui eu tenho 9. Então, 5/12 é menor que 9/12.
Olha, mesma divisão. Então, os quadrados são todos do mesmo tamanho. Então, 5, claro que vai ser bem menor do que 9, não é? Letra C, aqui eu tenho dividido em 15 quadradinhos. Essa primeira eu peguei 4, então 4 quinzeavos. Essa segunda eu peguei 7, 7 quinzeavos. Quem é maior das duas? O 7, né? Tem mais quadradinhos pintados. E a sexta questão diz assim: Marta fez 20 pastéis para o lanche. Metade deles era de carne. Se ela fez 20 pastéis, quem é a metade de 20 para ser de carne? Para eu achar a metade, eu divido por 2, não é verdade? Então, 20 dividido por 2 dá 10. Então, 10 pastéis eram de carne. Continuando, 1/4 era de palmito. Sim, 1/4, para eu saber quem é 1/4 é a quarta parte. Então, eu vou pegar 20 e vou dividir por 4. 20 dividido por 4 dá 5. Então, 5 pastéis eram de palmito. E os demais eram de frango. Então, como é que eu vou saber quem são os demais? Eu sei que 10 era de carne, 5 era de palmito. Então, carne e palmito juntos dá 15. Como eu tinha um total de 20 pastéis, 20 menos 15, que é carne mais palmito, vai dar 5. Então, 5 pastéis são de frango, não é verdade? Aí a pergunta é: qual sabor de pastel Marta fez em maior quantidade? Quem foi feito em maior quantidade? Pastel de carne, né? Que foram feitos 10. Então, maior quantidade, pastel de carne, que é a metade, né? Aí agora, crianças, nós vamos lá para a página 155. A 154 nós faremos a correção do MIT, ok? Na página 155, nós vamos aprofundar o conhecimento de frações equivalentes. Nós já vimos que frações equivalentes são aquelas frações que representam a mesma parte do inteiro. São aquelas que representam a mesma parte de um inteiro de uma quantidade. Aí, olha só, fazendo a comparação aqui de 1/2, metade, e de 2/4, que também representa metade. Olha, a gente vê que 1/2 é equivalente a 2/4 porque os dois são metades. Olha aqui a comprovação. Eu tenho 12 bolinhas no total. Quem é a metade de 12? A metade de 12 é 6. E aqui eu também tenho 12 bolinhas e eu quero saber quem é 2/4 de 12. Professora, mas como é que eu calculo 2/4 de 12? Olha só, lembra? Denominador é em quantas partes foi dividido. Se eu tenho 12 bolinhas, eu vou dividir essas 12 bolinhas por 4, porque foi dividido em 4 partes. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Então, eu vou ter 3, 3, aí aqui, ó, 3 e 3. Ó, dividir as 12 bolinhas em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Só que cada parte dessas tem 3 bolinhas. E eu quero pegar 2 partes. Então, foi o que foi feito aqui. Ó. Pegou 2 partes dessa. 3 mais 3, 6 bolinhas. Então, 2/4 também representa 6 bolinhas. Então, a fração 1/2 é equivalente a 2/4 porque ela representa a mesma parte do inteiro. Poderia ser qualquer número aqui. Poderia ser 12, poderia ser 50. Agora, lembrando, número par para dar um número natural, né? Porque só tem metade com o número natural, os números pares. Porque se eu for dividir 7 por 2, vai dar 3,5. Então, não dá um número inteiro, tá certo? Vai dar um número fracionário, ou racional, certo? Que é o decimal. Aí nós vamos aprender agora como é que a gente encontra frações equivalentes. Existem 2 maneiras de se encontrar frações equivalentes. A primeira delas é fazendo a multiplicação. Como é que eu encontro uma fração equivalente multiplicando? Você pode multiplicar o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número natural, diferente de 0, viu? E diferente de 1 também, porque senão vai dar a mesma fração. Se eu pego uma fração e multiplico por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, qualquer número, a fração que eu encontrar após essa multiplicação vai ser uma fração equivalente. Olha os exemplos, eu tenho 1/2 aqui, aí multipliquei 1/2, mas lembre, a multiplicação tem que ser o mesmo número multiplicado em cima e embaixo, numerador e denominador, certo? Se eu multiplicar por 2 em cima, eu sou obrigada a multiplicar por 2 embaixo para poder achar a fração equivalente. Aí, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Então, 2/4 é equivalente a 1/2.
Vou agora pegar outra fração qualquer, 2/3. Quando eu multiplico 2/3 por 4, eu tenho 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Então, 2/3 e 8/12 também são frações equivalentes. Multiplicar por 5. 3 vezes 5 dá 15. 5 vezes 5 dá 25. Então, 3/5 e 15/25 também são frações equivalentes, certo? E o outro método de encontrar frações equivalentes é usando agora a divisão. Mas lembrando, a divisão é do mesmo jeito. Eu posso dividir numerador e denominador por qualquer número, mas tem que dar para dividir os dois pelo mesmo número, certo? Olha o exemplo. Tenho 6/8, aí dividido por 2, 6 dividido por 2 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4. Então, 6/8 e 3/4 são frações equivalentes. Agora, eu achei a fração equivalente dividindo. 5/10 vou dividir por 5, ó, dá 1. E 10 dividido por 5 dá 2. Então, 5/10 e 1/2 são frações equivalentes. E 30/20 dividido por 10, 30 dividido por 10 dá 3, 20 dividido por 10 dá 2. Então, 30/20 e 3/2 também são frações equivalentes. Então, eu posso achar frações equivalentes tanto multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número, como dividindo numerador e denominador pelo mesmo número. Professora, eu posso, e se por acaso só der para dividir, se aqui fosse 6/7? Eu poderia dividir por 2? Não, porque eu não ia encontrar um número inteiro, certo? Um número natural, ok? Tem que dar números inteiros, no caso, o número 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Aí agora, aquela famosa pausa. Pausa o vídeo, responde 156 até a 158, depois volta aqui para fazermos a correção, certo? Vamos lá na página 156, nós vamos ver frações na reta numérica. Como é isso, professora? Nós vamos pegar essas frações que estão aí na letra A, B e C e vamos colocá-las na reta numérica. É a mesma coisa. Lembrando, vocês só precisam lembrar que o denominador é em quantas partes eu vou dividir o inteiro. Aí aqui eu tenho, ó, frações com denominadores 10 e frações com denominadores 5, para eu colocar nessa reta numérica. Se você observar, a reta numérica ó, foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Dividir em 10 partes. Então, significa que cada pedacinho desse vai valer 1/10. Então, esse primeiro vai ser 1/10, o segundo 2/10, que é uma reta numérica, a reta vai crescendo, né? 3/10, aqui 4/10, 5/10, 6, 7, 8, 9, até o 10/10, que lembra que representa o inteiro. Ô, professora, mas aqui tem 4/10 e 2/5 no mesmo traço. Como assim? Esse traço é do 2/5 ou do 4/10? Dos dois, porque são frações equivalentes, eles representam a mesma parte, então 2/5 e 4/10 são equivalentes, por isso que eles estão dividindo o mesmo tracinho. Aí é o que a gente vai fazer para colocar, olha, essas outras frações que tem o denominador 5, também aqui na mesma reta numérica. O que é que a gente vai fazer? Encontrar frações equivalentes para facilitar. Olha só, como o meu denominador aqui é 5, se eu multiplicar esse denominador por 2, eu vou encontrar 10. O mesmo denominador que eu já tenho. Então, lembra que eu achar a fração equivalente, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, se eu multiplicar essa primeira aqui por 2, eu vou ter 1 vezes 2 dá 2, 5 vezes 2 dá 10. Então, 1/5 é equivalente a 2/10. Então, ela vai dividir o mesmo tracinho com 2/10. A segunda, vou multiplicar por 2 também. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. 6/10. Então, 3/5 é equivalente a 6/10. E aqui, ó, multiplicar por 2 também. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Vou encontrar 8/10. Então, 4/5 é equivalente a 8/10. E o 5/5, que é o inteiro que já está ali em cima do 1. Ok?
Aí vamos ver agora aqui essa letra B. Eu tenho denominadores 6 e tenho denominadores 3. Aí eu dividi aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está dividido em 12 partes, mas eu só quero dividir em 6. Então, eu vou dividir aqui, ó. 1, vou pulando um tracinho. 2, 3, 4, 5 e essa última 6. Então, cada tracinho desse vermelho eu vou colocar 1/6, 2/6, 3/6, o 4 já tem, 5/6 e 6/6. Pronto. Coloquei aqui as minhas com denominadores 6. E agora eu vou ver a equivalência dessas duas frações com denominadores 3. Só eu multiplicar por 2 que eu vou achar um denominador comum aqui. Então, essa aqui, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6, 4/6. Então, 2/3 é equivalente a 4/6. E aqui, 3/3 eu nem vou multiplicar, porque a gente já sabe que é um inteiro, né? Então, 3/3 em cima do inteiro. E a letra C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já está dividida em 9 partes iguais, então vou colocar todos que têm denominadores 9 aqui na ordem. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9/9, que é igual a 1 inteiro. E aqui, essas que têm um denominador 3, eu vou colocar, achar frações equivalentes. Esse 3/3 eu já sei que é 1 inteiro. Então, aqui, ó, para eu encontrar uma fração equivalente com denominador 9, eu vou multiplicar por 3. Multiplico por 3. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 3, 9. Então, 1/3 é equivalente a 3/9. Coloco ali no mesmo tracinho. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 6/9. Então, 2/3 é equivalente a 6/9. E 3/3 nós já sabemos que é 1 inteiro. Certo? Página 156. Continuando aí a 12ª questão. Compare os números usando os sinais menor, maior ou igual de acordo com a localização das frações nas retas numéricas. Na 11ª nós temos as retas numéricas e vocês vão olhar, vão comparar a distância do zero até a fração que está aí representada para vocês saberem se o espaço, quem está mais longe do zero, quem está mais próximo, para saber quem é maior, quem é menor. Olha só, 3/6 e 5/10. E aí, 3/6, a gente olha a distância aqui na reta, 3/6 e olha a distância de 5/10. Mas se vocês observarem, 3/6 e 5/10, os dois representam metade. Então, essas frações são iguais. 1/3 e 2/3, ó, denominadores iguais, é maior que tem o maior numerador. Então, ladinho aberto para a fração maior. 1 inteiro e 5/6. Olha, 1 inteiro vai ser maior do que 5/6. 5/6 é 5 partes de 6. Então, está quase 1 inteiro, mas não é. Então, 1 inteiro é maior. 3/10 e 3/5. Olha só, como o 10 é maior, significa que o meu pedacinho foi menor. Dividir em 10 partes foi menor. Então, 3/10 é menor do que 3/5. 3/5 e 6/10 são iguais. Pode olhar aí o tamanho do 3/5 e o tamanho dos 6/10 na reta numérica, que eles têm o mesmo espaço. 6/6 e 3/9 representam um inteiro cada um, são iguais. 1/3 e 7/9. 7/9 vai ser maior do que 1/3. 4/6 e 6/9 também são iguais. E 4/9 e 1/3, 4/9 é maior do que 1/3. Lá na nossa página 157, nós temos esse jogo aí de frações. O que é que vocês vão precisar? Recortar o tabuleiro e as 18 cartas que estão lá no anexo 3. Vão providenciar 24 marcadores, pode ser 24 caroços de feijão, 24 milho, 24 tampinha, vocês, agora contanto que seja 24, certo? Aí, como é que esse jogo funciona? É assim, ó. Quando você for jogar, você vai fazer o seguinte, você vai pegar as cartas, colocar emborcada, né? As cartas, essas 18 cartas que você vai tirar, vai recortar do anexo. Você vai tirar a primeira carta, vai ter uma fração lá. Aí você vai dizer assim, se você quer que na sua próxima retirada de carta você encontre uma fração maior ou uma fração menor do que a que você tirou primeiro. Se por acaso você disser assim, eu tirei, aqui um exemplo,
Felipe tinha 1/6 em mãos e pediu uma carta com um valor maior. Então, ele tirou a carta de 1/6 e diz, eu quero uma carta maior. Se a próxima carta que ele tirar for uma fração maior do que 1/6, então ele vai poder calcular quanto é essa fração dos 24 marcadores que ele tem e o valor que der, ele vai poder colocar lá no tabuleirozinho dele. Se por acaso a fração que ele retirar não for maior, ele não vai poder colocar nenhum marcador. Aí, olha só. Ao tirar outra carta do monte, a nova fração foi 2/4. Como 2/4 é maior do que 1/6, ele vai poder calcular quanto é 2/4 de 24. Se não fosse maior, ele não ia poder. Como é que a gente calcula 2/4 de 24? Eu faço o quê? 24 divido em 4 partes iguais e pego 2/10. Então, 24 dividido por 4 vai dar 6. Uma parte é 6. Duas partes, 6 mais 6, que vai dar 12. Então, ele vai poder colocar 12 marcadores no tabuleirozinho dele, certo? Aí, olha só a página 158, a atividade que vem para fazermos de acordo com esse jogo, né? Trabalhe em parceria com o colega. Se você tiver um irmão, um primo, alguma coisa, vocês procurem lá. Se não, tentem jogar sozinhos, ok? Tentem analisar isso aí. Comigo, né? Vamos comigo? Para analisar as jogadas de Isa e de Milo durante o jogo, troque frações. Faça os cálculos para responder aos itens. A letra A. Em 2 rodadas, Isa colocou 7 marcadores. Olha aqui, esses 7 círculos verdes são os 7 marcadores que a Isa colocou. Quais frações estavam nas cartas finais sorteadas por elas? Se ela colocou 7 marcadores, isso significa o quê? Que as frações que ela tirou tem que ser, lembre-se que ela tem um total de 24 marcadores. Então, a gente pode dizer o quê? Se são 24 marcadores e foram 2 jogadas, uma jogada ela botou 4 marcadores e a outra jogada ela colocou 3 marcadores. Então, se ela colocou 4 marcadores, então a primeira fração foi o quê? 1/6. Por que 1/6, professora? Por que 1/6? Chega que eu ia botar 1/2. 1/6, por quê? Se eu tenho 24 marcadores, 24 dividido por 6 dá 4. Então, ela consegue colocar 4 marcadores. E a segunda fração foi o quê? 1/8. Por quê? Eu vou dividir em 8 partes. 24 dividido por 8 dá 3. 24 dividido por 6 vai dar esses 4 primeiros. 24 dividido por 8 vai dar esses outros 3. Então, em 2 rodadas, ela tirando 1/6 e 1/8, ela consegue colocar os 7 marcadores. Então, as frações foram 1/6 e 1/8. Aí a letra B. Milo, na primeira rodada, tirou a carta com a fração de 1/2. Então, 1/2 de 24 é o quê? A metade. Então, 1/2 vai ser 12. E na segunda, a carta final com a fração 1/8. Nós já vimos que 1/8 representa 3 marcadores. 1/8 é 24 dividido por 8, que dá 3. Indica a seguir a quantidade de marcadores que Milo colocou no tabuleiro. Se primeiro ele colocou 12, depois ele colocou 3, isso significa que ele colocou um total de 15 marcadores. Já está aqui marcado os 15 pontinhos desses círculos rosas. Que fração deve ter a próxima carta para Milo vencer o jogo? Olha só, a gente tem que descobrir uma fração. Falta quantos marcadores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele precisa encontrar uma fração que dê resultado 9 para ele ganhar o jogo. Que fração seria essa? E aí? Nós vimos que 1/8 representa 3 marcadores. 1/8 são 3. Se a gente pegar 3 mais 3 mais 3, vai dar 9. Então, eu preciso de 3 grupinhos de 3 que dá 9, que é 3 vezes 3. Então, se 1/8 dá 3 marcadores, então 1/8 mais 1/8 mais 1/8 vai me dar o quê? 3/8. Então, 3/8 ele vai ter 9 marcadores, olha. São 24 marcadores. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 3, que é 3 de um, 3 do outro e 3 do outro, vai me dar os 9 marcadores. Então, se a próxima rodada ele tirar a carta de 3/8, ele consegue vencer o jogo.
Aí a 14ª diz assim: elabore 2 perguntas que possam ser respondidas com base na quantidade de marcadores já colocados por João no tabuleiro. Anote no seu caderno. Aqui ele colocou 2, 4, 6, 8, 10 marcadores. Você vai escrever, pode ser aí no livro mesmo, no cantinho, perguntas que possa ser respondida com essa marcação. Você pode colocar perguntas do tipo assim: quais frações ele encontrou para colocar esses marcadores? Quais foram as frações que ele puxou na carta? Em quantas rodadas ele conseguiu colocar essa quantidade de marcadores? Que fração ele pode tirar para vencer o jogo? E assim vocês vão criando perguntas para escrever no caderno de vocês, tá certo? E agora, vocês vão fazer as atividades das páginas 159 até a 163, certo? No Meet corrigiremos a 154 que ficou faltando e essas da 159 até a 63. Não esqueçam de anotar as dúvidas, ok? E a nossa aula de hoje acaba por aqui. Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem o assunto. Qualquer coisa, já sabe, é só entrar em contato conosco, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.